Quem aqui não é ansioso, levanta a mão. Puxa vida. Muito bem, eu também não levantei, acho que vocês repararam, porque eu também luto com ansiedade. E eu acho que ela é uma dificuldade para todos nós, é um problema para todos nós. Ansiedade com relação ao que a gente vai comer, ansiedade com relação às contas, com relação aos filhos, com relação à saúde, ansiedade com relação ao sustento financeiro, ao futuro do país e a tantas outras coisas que nos trazem preocupação. E esse passarinho vai nos acompanhar o tempo todo hoje à noite, como uma espécie de lembrete que o Senhor Jesus quis trazer para todos aqueles que fossem discípulos dele. Eu quero ler com vocês agora, meus irmãos, o texto de Mateus capítulo 6, versos 22 a 24, que é onde o Senhor Jesus começa a nos falar a respeito da luta contra a ansiedade. Nós veremos nós passaremos por duas passagens, versos 22 a 24 primeiro, e depois versos 25 em diante, onde procuraremos entender um pouco a respeito da relação e da conexão que o Senhor Jesus faz entre esses dois textos, essas duas passagens. Vamos começar então a leitura. Se você tem a sua Bíblia, eu te convido a ler e me acompanhar nela. Nós estamos aqui na versão Nova Almeida atualizada. Se a tua versão for muito diferente da que nós usamos aqui na igreja, você pode acompanhar aqui na projeção também. Diz assim o texto bíblico: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar a outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Apenas até aqui por enquanto. Irmãos, a Bíblia em vários lugares nos fala a respeito dos nossos olhos. E nessa porção, o Senhor Jesus começa destacando justamente isso. Ele diz: os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. E a Bíblia fala em vários lugares a respeito dos nossos olhos. E eles são usados para falar de muitos momentos da nossa caminhada, falar a respeito também da entrada das fontes da nossa vida. Eles são a fonte pela qual a gente peca, mas também a fonte pela qual a gente é capaz de contemplar a beleza de Deus. Uma vez que os nossos olhos são limpos e santificados, a gente é capaz de contemplar a majestade de Deus de uma maneira que, com os olhos sujos, isso é impossível. E você pode tentar perceber, tentar imaginar, e para você, Deus parece até alguém muito especial, grandioso, maravilhoso, mas você não vive isso, você não sente isso. Nós falávamos na escola dominical agora há pouco, às 18 horas, a respeito disso. Muitos cristãos vivem uma realidade muito distante do cristianismo. Eles falam de paz, mas não têm paz. Eles falam da alegria, mas essa é uma realidade distante para eles. São cristãos tristes, são pessoas infelizes. Tem muito cristão que é triste. Tem muito cristão que, quando chega na hora de dormir, põe a cabeça no travesseiro e não sabe o que vai ser o dia seguinte. E de desespero, muitas vezes não consegue dormir. Não sabe onde achar a paz, onde encontrar a paz. E antes de Jesus falar a respeito dessa nossa luta com as preocupações e ansiedades, Ele fala a respeito dos nossos olhos, como sendo eles a porta de entrada das nossas vidas. Assim sendo, os olhos são como a porta da entrada da nossa casa, a porta da entrada das nossas vidas, por meio dos quais, dependendo do que a gente permite entrar em nossas almas, ou nós seremos limpos ou seremos sujos. E o problema é o que traz ansiedade para nós, e angústia depende também daquilo que passa pelos nossos olhos. Antes de Jesus falar da ansiedade, Ele fala sobre os olhos, como se dissesse: por meio daquilo que entra nos teus olhos, você pode ser uma pessoa mais ansiosa ou menos ansiosa. Jesus, nessa porção do seu sermão, Ele disse que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. São eles que nos iluminam, se forem acesos pela palavra de Deus, ou nos deixam em trevas interiores, escuridão na alma, incertezas,
medo, não há um caminho diante de nós, eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei como decidir, não sei como resolver essa situação. E parece que eu estou sozinho, o meu futuro é incerto, eu não tenho paz, eu tenho medos, temores, trevas interiores, caso os nossos olhos estejam fechados para Deus e para a sua palavra. Os olhos bons permanecem em Deus o tempo todo, e são abençoados por sua vontade, porque quando postos no Senhor, recebem da palavra do Senhor toda a instrução. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como tomar decisões de acordo com a vontade de Deus? Para onde você deve voltar os seus olhos? O que deve encher a sua alma? O que agrada a Deus? Que encha a sua mente, os seus ouvidos, o seu coração. Os olhos maus são aqueles que permanecem distantes de Deus o tempo todo. São aqueles que, ao invés de serem colocados na palavra de Deus, nas coisas de Deus, na pessoa e presença de Deus, são colocados no pecado o tempo todo. São olhos que estão voltados ou focados o tempo todo para as coisas desse mundo. E quando não é para o pecado, é para outras coisas, mas nas quais Deus não está. Como, por exemplo, eu estou o tempo todo focado no estudo, não tenho tempo para orar. Ou no trabalho, e os meus olhos, a minha mente, a minha preocupação, porque os meus olhos trazem à minha mente a preocupação que desequilibra o meu coração, logo eu não tenho paz no coração, e a minha mente está desequilibrada, eu não sei o que fazer da minha vida. E esse desespero gera ansiedade, e se isso não for controlado, isso tem efeitos físicos. A pessoa é possível entrar numa depressão, ou outras enfermidades mentais e na alma, e você vai começar a perceber coisas no seu corpo, dores de coluna, alergias, desarranjos intestinais, dores de cabeça e até cânceres. A Organização Mundial de Saúde, em 2014, publicou uma nota de que mais de 70% dos cânceres são causados por questões emocionais, e a maioria delas questões relacionadas à ansiedade, tensão, preocupação. E essa tensão que nasce como algo não físico, quando muito forte, ela desencadeia aquilo que na medicina eles chamam de alma, somatismo. Soma é corpo em grego. Então coisas da sua alma, da sua mente que te deixam tão preocupados que afetam o teu corpo. Aí você vai no médico, o médico faz exames, olha para a tua cara e fala, você não tem nada. Mas você está com dores na coluna, você está todo desarranjado internamente, problemas físicos, e ele fala, isso é emocional, procura um psicólogo, procura uma igreja, fala com o teu pastor, pinta o cabelo, troca de marido, troca de trabalho, faz alguma coisa, muda a tua vida, o teu comportamento, o teu dia a dia, e as coisas vão melhorar. Você tem que ficar para cima, você tem que estar bem, up, e aí então você vai ficar ok. Porque a ideia é que se o problema, o fundo do problema é emocional, traga coisas para a sua vida que sejam emocionais também, e talvez essa luta interna emocional te equilibre e te coloque para cima e para frente, e você fique curado. O problema é que a gente não pode, e eu falo isso biblicamente falando, separar a nossa alma do nosso corpo. E uma vez que nós estejamos doentes por questões emocionais, a gente tem que tratar o corpo, mas tem que tratar a alma. E não se trata a alma excluindo-se Deus. É óbvio que você pode contar com a ajuda de profissionais da área da alma humana. Eu não estou excluindo isso aqui, vocês me conhecem. Mas a gente não pode negligenciar o papel do Espírito de Deus, cuidando, transformando, orientando, apontando, ensinando como a gente cuida da nossa alma. Como a gente equilibra a nossa mente, como a gente traz paz para o coração, e tudo passa pelos olhos. Os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Ao tirar os olhos de Deus, o ser humano é levado a colocar os olhos em outras coisas. Coisas que para ele são mais preciosas do que Deus. Porque os nossos olhos se voltam para aquilo que é precioso. E o que é precioso é o que nos traz a paz. Por exemplo, se você não tem dinheiro, e alguém oferece uma quantia considerável de dinheiro para resolver a tua situação, você fica em paz. Se tiram o dinheiro de você, você perde a paz.
Mas se dão o dinheiro, você está em paz. Aí um bandido vem e rouba o dinheiro de você, perdeu a paz, desespero, roubaram, acabei de ganhar. E aí você trabalha, se esforça, você ganha de novo aquele dinheiro, você está em paz. Aí vem outro bandido, te rouba de novo, você perde a paz. Por que disso? Porque os nossos olhos, quando focados em alguma coisa que nos traz a paz, faz daquela coisa aquilo que a Bíblia chama de tesouro. Tesouro não é necessariamente um baú cheio de ouro, não é necessariamente um tesouro material, físico, mas é algo que deixa a nossa alma bem. É algo que faz com que você fale para si mesmo, estou bem, está tranquilo, se eu morrer agora, meus filhos vão ficar seguros amanhã. Estou bem, tenho como comprar comida, tenho como pagar as contas, tenho como comprar o remédio, estamos bem, estou em paz. Mas quando falta aquele tesouro, falta a paz. É natural que quando nos faltam recursos materiais para cuidar da nossa família, para cuidar de nós mesmos, nós nos preocupemos, nós fiquemos ansiosos, e essa ansiedade é natural, é Deus quem nos deu, ela não é pecaminosa, mas ela pode ela pode extrapolar, ela pode ultrapassar os limites da naturalidade e se tornar pecaminosa, por ser um externar da nossa incredulidade no poder e na bondade de Deus, e também na presença dele em nossas vidas. Deus é o grande tesouro desse texto aqui. Quando Jesus fala nesse texto, nesses versos que nós começamos a ler a partir de agora, especialmente nos últimos versículos, quando ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque nessa porção aqui, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar a outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Esse ponto principalmente, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. É muito interessante essa expressão riquezas aqui, porque quando a gente tira os olhos do Senhor, o nosso Deus, nós naturalmente colocamos nossos olhos naquilo que é para nós precioso. E a palavra riqueza é a tradução para o português de uma palavra em aramaico, que era a língua que Jesus falava, a palavra mamona em aramaico, que não tem nada a ver com a mamona, né? Que a gente, quando era criança, usava para ficar tirando no estilingue, né? Os novos não sabem o que é brincar com mamona. Eles nem sabem o que é mamona, eu acho. Mas eu brinquei tanto com mamona. Quem brincou com mamona? Que levanta a mão. Olha que infância que não volta mais, né? Naquela época não tinha depressão para criança, mamona resolvia tudo. Mas a mamona em aramaico significa riqueza, a palavra mamona, da onde se tem o nome Mamon, o deus Mamon, que é o deus das riquezas. Mamona literalmente significa abundância de bens materiais, ou abundância de propriedades. Isso que a palavra mamona em aramaico significa: muitas posses, muitos terrenos, muitos bens, riqueza, muita riqueza, não é simplesmente riqueza, é muita riqueza. Por isso algumas Bíblias mais antigas diz, no finalzinho desse verso 24, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, ou a mamona. O Mamon é o deus das riquezas, dentro daquela cultura greco-judaica, romana também, antiga. O Deus que trazia paz para muita gente, o Deus que era buscado por muita gente, para que uma vez que ele ouvisse essa gente e contemplasse esse povo com aquilo que eles tanto queriam, eles então viveriam bem, viveriam em paz. Então, qual é a salvação para essas pessoas? Porque o que Jesus está dizendo aqui é que quando a gente faz das nossas riquezas o nosso maior tesouro, elas se tornam o Senhor das nossas vidas. Você não pode servir ao Senhor e às riquezas. Quando as riquezas se tornam a nossa única fonte de paz, de esperança, de alívio, de bem-estar, de segurança, automaticamente a gente se torna pessoas ansiosas. É o que Jesus fala na continuação do texto. A ansiedade, uma das maneiras, uma das fontes de ansiedade, nem toda ansiedade é gerada por isso. Há algumas até que são patológicas, são enfermidades, mas não é disso que Jesus está falando. Ele está tratando de uma fonte que é meio que geral, que é quando nós colocamos a fonte da nossa paz no dinheiro, no bem material, a gente automaticamente se torna pessoa ansiosa.
E é óbvio que essa não é a única fonte de ansiedade. A gente pode ficar ansioso por muita coisa, mas segundo as palavras de Jesus, quando uma pessoa é amante dos tesouros, amante dos bens, amante das roupas, amante da compra, quer comprar o tempo todo, do dinheiro, essa pessoa naturalmente será uma pessoa ansiosa. Então, qual é a salvação? Como é que vence a ansiedade? Que vem pela falta do dinheiro, pela falta do tênis, a falta da roupa, a falta da condição para poder comprar aquilo que eu vi e agora eu quero ter. Como é que eu luto contra isso? Na continuação do texto, Jesus diz o seguinte, verso 25 a 27. Opa, foi um além aqui. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Um côvado é isso daqui, ó. É a distância mais ou menos do cotovelo até o braço, cerca de 45 centímetros, era uma medida nos tempos antigos. Ou seja, por mais preocupado, será que você, antes de morrer, você vai conseguir dar um passo a mais? Será que a sua preocupação vai fazer com que você viva mais? Tenha mais? Consiga acrescentar um passo a mais na sua vida? Essa é a grande pergunta que Jesus faz aqui. E ele continua o texto, depois a gente volta comentando parte por parte. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, ele está falando aqui do rei Salomão, filho do rei Davi, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, tão importante quanto o entendimento da passagem anterior, os olhos, a entrada do corpo, a lâmpada da alma, do corpo, da mente, do coração, tão importante quanto compreender que nos apegar a bens materiais gera dentro de nós um coração ansioso, é compreender essa passagem aqui seguinte no sermão de Jesus. Jesus diz para não nos preocuparmos com a nossa vida, com a comida, com a bebida, com a roupa. Ou seja, mesmo com as necessidades básicas da vida, aquilo que ele ensinou nesse mesmo capítulo mais atrás, a gente viu aqui domingos anteriores, o pão nosso de cada dia, ou seja, as coisas básicas da vida, mesmo a gente podendo pedir por elas, a gente deve ter a confiança que Deus vai nos dar, a gente não deve se descabelar por causa delas. A promessa de Deus é que Ele não deixará de cuidar de você e da sua família. A promessa de Deus é que Ele nunca abandonará você, sua família, eu, minha família. Ele nunca deixará de dar a nós aquilo que é o básico que nós precisamos para viver. A gente precisa crer nisso, você precisa crer nisso. Quando a gente vive desesperadamente, trabalhando que nem louco, ou quando a falta de certos recursos materiais nos deixam aflitos, tristes, deprimidos, talvez seja porque o Deus Mamon tomou conta do nosso coração. E quando esse falso Deus Mamon não traz as suas bênçãos a nós, nós nos desesperamos. Seria isso irresponsabilidade? Eu coloquei aqui essa família e o passarinho. Seria irresponsabilidade o que Jesus está ensinando? Jesus estaria dizendo que a gente não precisa trabalhar? Que a gente não precisa se preocupar com nada? Porque Deus vai mandar o sustento do céu? Eu já conheci gente assim. Você já conheceu? Gente que quando fica desempregada não vai atrás de emprego não, Deus vai mandar.
Gente que quando está com problema, desemprego, não tem o que comer, não vai pedir para ninguém, vamos orar, Deus vai trazer. Meu filho está doente, vamos orar, Deus vai mandar o anjo que vai trazer. Nós devemos confiar, sim, mas nós devemos ir atrás e fazer a nossa parte, viver a nossa vida. Jesus não está ensinando aqui a irresponsabilidade. Então você não tem que se preocupar em trabalhar, porque Deus vai cuidar. Você não tem que se preocupar em trancar a porta, porque Deus não vai deixar o ladrão entrar. Você não tem que se preocupar quando seu filho ficar doente, porque o anjo vai curar. Relaxa, vive de boa, porque preocupação é pecado e você não tem que ter. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está combatendo aqui a idolatria ao dinheiro e aos bens materiais, não só porque a gente deve adorar somente a Deus, mas também porque esse falso Deus, riquezas, é o que mais traz ansiedade para o nosso coração. Querer ter as coisas, querer viver a vida que os outros vivem. Qual é a natureza desse texto? Quando Jesus fala sobre nós, a respeito da natureza, dos pássaros e das plantas, Jesus quer mostrar para nós a própria criação como uma professora, como uma mestra para todos nós. Para começar a tratar nossos corações e o desespero e a ansiedade, Jesus manda a gente olhar para o campo. Jesus manda a gente olhar para a natureza. E essa não é a primeira vez que Deus usa a natureza para tratar a nossa depressão, para tratar a nossa ansiedade, a nossa angústia. Não é a primeira vez na Bíblia que a gente vê Deus usando coisas da natureza para acalmar o nosso espírito. Jesus fala para a gente olhar para os passarinhos, ele diz: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Os pássaros nos ensinam que enquanto vivemos a vida de todos os seres humanos, trabalho, família, estudo, descanso, etc., Deus cuida de nós. O pássaro vive a vida do pássaro. Qual que é a vida do pássaro? Sei lá, é a vida do pássaro. Ele vive a vida dele lá. O que o pássaro faz quando ele acorda? Eu não sei. Ele voa, canta e come. O que ele faz no meio do dia quando ele está cansado? Ele dorme. Quando chove, o que o pássaro faz? Eu não sei. Ele vai para a casinha dele. O pássaro passareia. O ser humano vive a vida humana. Ou seja, enquanto o pássaro vive o que Deus o criou para viver, nós devemos viver o que Deus nos criou para viver. Deus não nos criou para ficar deitado na rede olhando para o céu esperando a benção cair. Deus nos criou para trabalhar, para ter família, para cuidar um dos outros, etc. Enquanto nós vivemos a vida humana que Deus nos criou para viver, a ideia de Jesus é: Deus vai cuidar da gente. Enquanto o pássaro vive a vida de pássaro, ele prova o cuidado de Deus. A nossa ansiedade não muda nada em nossas vidas. A única fonte de mudança e provisão é o Senhor. Se você fica preocupado demais, isso não vai mudar nada na sua vida. Pelo contrário, só vai prejudicar você. Mas quando você exercita buscar, colocar os seus olhos e a sua confiança no Senhor, isso muda tudo. A nossa única fonte de provisão é Deus. A nossa única fonte de mudança de toda aquela situação que está trazendo ansiedade para você, é Deus quem pode mudar isso tudo. E Deus detesta a ansiedade. Ele fala várias vezes no Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento Jesus fala aqui em Mateus 6, Paulo vai escrever em Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus. Filipenses 4, 6, 7. As vossas petições por meio de súplicas e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Ou seja, para que eu tenha uma mente guardada, para eu conseguir pensar, eu tenho que resolver. E um coração em paz, a paz que vem de Deus, eu preciso lançar sobre Deus o meu pedido, a minha petição, por meio de súplica, mas com ação de graças. Por que a ação de graças no meio da súplica? Porque a ação de graças me força a cabeça a lembrar do passado.
Eu só dou graças por uma coisa que já aconteceu. Eu vou me lembrar de quantos livramentos Ele me livrou, de quantos livramentos Ele me deu, quantas respostas de oração, quantas situações difíceis no passado, que quando eu lembro, eu vejo o cuidado de Deus. Você também vê isso na sua vida? Se você parar para pensar agora à noite, na história da sua vida, você consegue lembrar quanto cuidado de Deus você tem na sua história? Quantas respostas de Deus no teu passado? Quantos livramentos Deus te deu? Quando você estiver pedindo a Deus por aquilo que está te dando ansiedade hoje, você tem que dar graças pelo que Ele já te deu no passado, porque a lembrança do que aconteceu no passado, sabe o que vai fazer? Vai fortalecer o teu coração no presente, lembrando que Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. E agora você vai ter a paz de Deus guardando a tua mente e o teu coração nesse momento que está trazendo ansiedade. Por isso Ele diz em Filipenses 4,6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por isso Jesus diz aqui em Mateus 6,25, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Estou preocupado que eu tenho que comer, tenho que vestir, tenho que beber, tenho que arrumar a situação da minha casa. O pão nosso de cada dia não vai cair do céu. Sim, você não está errado, você tem que trabalhar, mas ficar ansioso demais por isso é pecado, porque é incredulidade. Todos aqui creem que Deus é bom, e todos cremos que Ele é todo-poderoso. Então, se Ele é todo-poderoso, pode Ele não resolver algum dos seus problemas? Não, Ele resolve tudo. Todos aqui cremos que Ele é todo bondoso. Se Ele é todo bondoso, Ele vai abandonar você na sua aflição? Também não. Então, se Ele é todo bondoso e todo poderoso, por que você vai desconfiar? Com que você vai se preocupar? A preocupação é incredulidade. Não assim escancarada, mas disfarçada. Talvez até enrustida. Lá dentro eu sou um incrédulo, mas da boca para fora eu falo, creio em Ti, Senhor. Mas a minha ansiedade descontrolada é um testemunho da minha incredulidade. Como é que eu resolvo isso? Em primeiro lugar, reconhecendo. E reconhecer pecado não é feio, pelo contrário, é o começo da solução. Reconhecer, eu sou ansioso, eu desconfio, eu no fundo não tenho certeza se o Senhor vai cuidar de mim mesmo. No fundo eu não tenho certeza se vai ter tudo no final do mês. No fundo eu não sei se o Senhor realmente é bom para cuidar de mim dessa maneira. Eu acho que o Senhor é bom, mas bom para os outros. Eu acho que o Senhor cuida, mas cuida dos outros, não de mim. Isso é incredulidade. E Jesus diz, olhem para as aves. Acaso vocês não valem muito mais do que elas? Elas não oram, elas não jejuam, elas não buscam a Deus, e o Pai de vocês cuida delas. Ora, vocês não valem muito mais do que elas? Se Ele cuida dos pássaros, que não trabalham, não fiam, nem nada, não constroem celeiros, e Deus cuida delas, quanto mais Ele vai cuidar de você, que trabalha, que é responsável, que o busca. Não se preocupe. E aí Jesus fala para olhar para as plantas também. Por que vocês se preocupam com o que vão vestir? Observem os lírios como crescem no campo, como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Os lírios nos ensinam que Deus se importa com as nossas roupas, com a nossa segurança, com a nossa aparência. Segurança aqui no sentido de estarmos aquecidos, no sentido de estarmos protegidos, no sentido de termos aquilo que nós precisamos. Nós precisamos ter roupa. Tem uns que acham que precisam ter mais do que o normal, mas todos precisamos de roupa. E Deus sabe disso. E Jesus diz, Ele vai vestir vocês. Deus se importa com isso. Agora, vestimento é uma coisa que alimenta? Não, é só aparência, cuidado, proteção. E Jesus diz, Deus sabe disso. E por que aparência também? Porque você pode dizer, não, eu não preciso me preocupar com aparência, qualquer roupa basta. Se bastasse, Jesus não usaria o exemplo dos lírios, nem de Salomão. Porque Salomão não se vestia modestamente. Ninguém em sua época se vestia como ele. E dentro daquela cultura judaica dos dias de Jesus, a planta mais bela, admirável que existia eram os lírios do campo. Talvez hoje as orquídeas, as tulipas, ou algumas rosas, ou outros tipos de flor. São belas, são cheias de detalhes.
E Jesus está dizendo, Deus veste elas assim. E Ele sabe do coração de vocês, então não se preocupem, porque Deus sabe e Deus vai vestir vocês. Deus gosta disso, Deus quer isso. O Senhor Jesus nos assegura que a promessa do Pai é nos dar muito mais do que somente roupas. Não é interessante quando Ele diz aqui nesse texto que a gente está lendo? Veja comigo, por favor. Ele diz, no final do texto de um modo especial, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no campo. O que é a erva do campo, irmãos? A erva do campo são os lírios aqui, ó. Os lírios que são a coisa mais bela que eles tinham naquela época. E ele diz aqui, no finalzinho, não fará muito mais por vocês? Muito mais o quê? Muito mais, irmãos, do que vestir. Não é só a necessidade básica, tipo eu tendo uma camiseta branca, uma calça jeans e uma conga. A gente falou da Mamonas agora há pouco, vamos falar da conga, o que chute, a nostalgia, né? Eu tendo o sapatinho mais... Quantos aqui usaram conga? Que chute aqui. A gente estou voltando no passado, né? Tendo o sapato mais básico possível. Tendo a calça jeans mais simples e a camisetinha branca mais simples que... Tá bom. Eu não preciso nem pentear o cabelo. Eu sou uma pessoa humilde. Eu não me preocupo com a minha aparência. Entenda, nessa sua humildade você é vaidoso, entendeu? Porque você quer aparecer humilde. Você quer que os outros olhem para você e falem, nossa, olha a conga no pé dele. Olha a calça jeans, olha a camiseta, que humilde. Isso é vaidade também. Não há nada demais em querer se vestir bem. Isso não é errado, irmãos. O ponto é quando a gente se preocupa tanto com isso que a gente fica triste, perde o sono, briga com o marido, briga com a esposa, briga com os pais porque a gente não tem aquilo. Isso é pecado. Porque Deus sabe que nós precisamos e que nós queremos. E Ele diz, Ele fez por Salomão. Ele fez isso e faz pelas ervas do campo, as flores. E Ele não fará muito mais por vocês? Homens de pequena fé, mulheres de pequena fé. É porque vocês não creem neles. Por isso que vocês vivem ansiosos com a roupa, com o sapato, com o cabelo, com o terno, com o tênis, com chuteira, com tudo. Não se preocupem, Ele fará muito mais. Você crê nisso? Muito mais por você. Relaxa, trabalha e desfrute do cuidado de Deus. O cuidado de Deus com a natureza é uma lição, uma revelação natural de como o Senhor cuida de nós. Mas para que a gente desfrute do cuidado e da paz, a gente precisa que as lâmpadas do nosso corpo estejam voltadas para Ele. Quando os nossos olhos estiverem focados no Senhor, Ele iluminará os nossos corações e viveremos em paz, sem ansiedade, sem dar lugar ao medo do amanhã, sem dar espaço para a incredulidade, para a dúvida ou para qualquer incerteza. Quando o Senhor ilumina os nossos olhos, o Senhor faz com que o nosso corpo todo seja luminoso. Isso significa que a gente alcança a plena certeza de que Ele cuida e continuará a cuidar de nós, que nada nos faltará. E essa é a palavra final do Senhor Jesus nesse texto. Nada vai faltar para você, nada vai faltar para a sua família. Na continuação do texto ele diz, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas, e principalmente a partir daqui, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nosso Pai sabe de tudo que a gente precisa. E essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Nada nos faltará. Olha para o passarinho todo dia e diga para si mesmo, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é essa, e a segunda é que Ele deseja que eu busque o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Antes de tudo, a gente tem que buscar as coisas de Deus, buscar a vontade de Deus. Você e sua família, na medida do possível, mas você deve buscar as coisas de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus, você tem que buscar a vontade de Deus, você tem que buscar estar com o povo de Deus, porque a vontade de Deus é que você esteja com o povo dele. Você tem que buscar as palavras de Deus, seus ouvidos
devem estar abertos para ouvir a voz de Deus. E você tem que buscar também os ouvidos de Deus, por meio das suas orações. Do restante Deus vai cuidar. Busque o reino dEle, busque as coisas dEle, busque Deus. O resto, deixa que Ele cuida. Quando a gente coloca outras coisas em primeiro lugar na nossa vida, naturalmente a gente se torna pessoas ansiosas com o dia de amanhã. E a preocupação com o dia de amanhã gera esse medo, esse temor no nosso coração. E é interessante que ele vai dizer no finalzinho do versículo 34, não se preocupem com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Eu nem vou pedir para levantar aqui quantos se preocupam com o dia de amanhã, com o que vai acontecer, como é que eu vou pagar a conta, isso, mais aquilo. Jesus sabe que o dia de amanhã vai trazer o seu mal. Irmãos, a única certeza que a gente tem do amanhã é da morte e do imposto que a gente tem que pagar para o governo. As duas únicas certezas que a gente tem na vida. Antes era só a morte, hoje é que a gente vai morrer, a gente vai pagar coisas para o governo. E outras coisas mais, que nos trazem medo. E quando a gente tem a esperança de que alguma coisa boa vai acontecer, é um respiro de esperança, mas é tão pouco num oceano de preocupação. A preocupação com o que vai acontecer amanhã acaba quando a gente coloca Deus, sua palavra, seu reino, sua vontade, sua justiça em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro lugar quando você acorda, quando você chega no trabalho, quando você vai para o almoço, quando você volta para o trabalho, para a faculdade ou para a escola, quando você tem um tempo de descanso no meio da tarde, se você tem, ou à noite, quando você volta para casa, quando você encontra sua família, quando você vai para o seu quarto, quando você vai tomar banho, você joga aquela água no rosto, de preocupação, pensando, aí você vai comer, beber, fazer alguma coisa para tentar aliviar a tua mente, desviar o seu foco, ver alguma coisa para se distrair, o tempo todo você busca algum tesouro para te trazer paz, descanso para a sua mente. Mas o que o Senhor diz para nós nessa porção é que enquanto nós estivermos olhando para Ele, o mal que virá no dia de amanhã desaparecerá. Pelo menos naquela situação que nos rouba a paz. As últimas palavras de Jesus são a constatação de um fato. Basta ao dia o seu próprio mal. É isso que eu estava dizendo para vocês. O mal, pode ter certeza que vai ter. Você não vai deixar de ter problema. Ficar preocupado não muda nada, porque o mal vai vir. Jesus não promete aqui que você não vai ter males na sua vida, nem aflições. Ele diz somente, o amanhã vai trazer o mal. Isso é uma certeza, você pode ter certeza que amanhã você vai ter problema. No mês que vem, no ano que vem, até o fim. Basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor sabe os males que acompanham a nossa vida. Ele sabe dos problemas. Ele sabe dos medos. Ele sabe das aflições. Ele sabe das lutas com os filhos. Ele sabe da luta que alguns filhos aqui têm com seus pais. Ele sabe da luta que alguns têm aqui com alguns parentes e familiares. Ele sabe das dificuldades para pagar as contas básicas que alguns têm também. Ele sabe dos problemas que a gente arruma por causa dos nossos pecados e que nos trazem tanta dor de cabeça. Ele sabe que todos os dias a gente luta contra problemas. Ele sabe que a vida de nenhum de nós é um mar de rosas. Então, diante desse fato, Ele nos convida a olhar para Ele e buscar a presença dEle, ouvir a palavra dEle e acreditar que se a gente viver como Ele diz, nós viveremos em paz, sem ansiedade e sem medo. Nós viveremos, nós dormiremos, nós morreremos como pássaros, livres de preocupação, de medo, de aflições quanto às coisas dessa vida, certos de que a gente tem que voar, certos de que a gente tem que encontrar o galho ou a terra, se eu sou um João de barro, ou um pedacinho de mato para fazer o meu ninho, certo de que eu tenho que voar para buscar a semente e trazer o alimento para os meus filhotes, mas eu não vou me preocupar, eu apenas vou voar, e eu sei que eu vou encontrar a semente, eu vou encontrar o barro para fazer a minha casa. Eu vou viver como um pássaro, eu vou para o trabalho. Talvez eu não ganhe no final do mês, ou no começo do mês seguinte, todo o dinheiro que eu precise para pagar as contas, mas eu sei que o Senhor vai cuidar de mim.
A minha preocupação com o mês, com a conta, com a família, com a saúde, com outras coisas, com a roupa, não vai me tirar a noite de sono, porque eu viverei, trabalharei, comerei e morrerei como um pardal, como um pássaro. E por fim, quando eu menos imaginar, eu estarei vestido, cuidado, como os lírios do campo são cuidados por Deus. A grande questão é, a gente acredita nessa promessa de Deus? A gente confia que se a gente viver buscando o reino dele, em primeiro lugar, todas as coisas nos serão dadas e acrescentadas? O problema não é onde ele está, é que nós colocamos outros tesouros na frente, confianças diante dele. Ele tem sido a fonte da paz, de toda a paz em sua vida. A promessa dele é essa: nada vai te faltar. Portanto, eu quero concluir dizendo que na nossa luta contra a ansiedade, nessa porção de sua palavra, Jesus nos ensina a olhar para a criação e a confiarmos até o fim de que Ele cuida de nós e cuidará de você e da sua família muito melhor do que Ele cuida de todo o resto. É a nossa preocupação e muitas vezes incredulidade ou desfoco. Eu tiro os olhos dele e coloco no trabalho, coloco no problema, coloco na vida. É isso que me rouba a paz do coração. A promessa dele é dar uma paz que excede todo o entendimento, para guardar sua mente, para guardar o seu coração. Confie nisso. Volte os seus olhos para o Senhor, experimente buscá-lo, buscar o seu reino, o seu povo, sua palavra, sua vontade, em primeiro lugar na sua vida. Faça das coisas de Deus a primeira coisa da sua vida. Faça da vontade de Deus a coisa mais importante para você, e você verá o cuidado de Deus muito mais do que o pássaro e o lírio veem em suas próprias existências. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos ajude para que o nosso coração confie nele e seja responsável para ir atrás. Mas enquanto vamos atrás, enquanto trabalhamos, enquanto operamos e vivemos, descansemos, como diz o Salmo 3 e o Salmo 4 também no seu final: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Só Ele nos dá a paz, só Ele é o nosso bom pastor.